meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, eu sou a Miriam e hoje nós vamos com comentários, explicações e reflexões do capítulo 5 de 1 João. Estamos terminando aí, na verdade nós estamos no desafio de leitura e hoje é o último capítulo de 1 João. Amanhã nós vamos ler segunda e depois de amanhã segunda e depois terceira João, tá certo? Terceira João. Tô emocionada aqui no começo do nosso vídeo, mas não tem nenhum problema, gente. Chegamos aí ao final do primeiro livro aí de João, né? 1 João. Gente, esse livro aqui tá demais. Eu amo 1 João, sou suspeita pra falar. Mas nesse último aqui ele fala sobre a fé no Filho de Deus. Nós temos que ter a nossa fé no Filho de Deus e faz algumas observações finais para finalizar a carta, né? Vão ter mais duas cartas aí de João, a primeira, a segunda e a terceira, que nós vamos seguir aqui na sequência amanhã, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre essa primeira carta, o último capítulo aqui, o capítulo 5. E algo interessante, gente, que ele começa falando assim, ó: todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê que Jesus é Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao Pai também o que foi dele gerado. Então, gente, ele tá finalizando a carta, lembrando que ele estava escrevendo a carta o quê? Para as pessoas saberem, terem a certeza da salvação. Se você crê com o seu coração, se você crê em Jesus, se você ama, se você obedece, você tem que ter essa certeza. Você não pode estar um dia, acordou, aí não sei se eu sou salvo, aí na hora do almoçar, não, eu sou salvo. Aí chega a noite, não sou salvo. Então nós temos que ter essa convicção. Então ele termina aqui, finaliza a carta falando sobre isso, né? Se você crê, você é nascido de Deus. Todo aquele que ama o Pai também ama o que foi gerado, né? O que foi gerado através dele. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados. Quando nós amamos o Senhor, nós fazemos os mandamentos dele, não assim, eu tenho que fazer o que Deus quer, eu tenho que cumprir o propósito de Deus, né? Não é algo pesado, é por amor que nós fazemos, que nós obedecemos os mandamentos do Senhor. E às vezes eu acho engraçado, né, que tem pessoas que falam, não, eu amo a Deus, eu amo, Deus é o amor da minha vida, eu amo, mas não obedece, mas não cumpre os mandamentos, né? Que amor é esse? A palavra aqui, né, tá falando que o amor consiste em obedecer os mandamentos do Senhor. Então, é sobre isso, gente. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós vamos vencer o mundo através da nossa fé, da nossa convicção. Então, ele tá dando certezas aqui. E aí ele fala, né, no 6, este é aquele que veio por meio de água, sangue, Cristo Jesus, não somente por água, mas por água e sangue. O Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Essa questão, né, da água, do sangue, gente, Jesus, ele veio à Terra, né, ele foi 100% homem, ele esteve entre nós, ele foi gerado ali em Maria, né, ele passou pelo todo o processo que nós passamos, certo? Vamos deixar isso aqui bem claro. E ele passou pelo batismo, ele teve o batismo ali, João Batista batizou ele, naquele momento o Espírito Santo desceu, o Senhor falou, este é o meu filho amado. Então, né, por isso que ele fala aqui, apresenta através da água o sangue. Jesus morreu na cruz por nós, ele derramou o sangue dele por nós e deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos convence, que testifica, que aponta para Jesus. Isso é algo muito importante. E aí ele fala, né, ele não fala a palavra trindade, mas ele fala do Espírito Santo, de Deus e de Jesus, né? Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Estes três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Nós temos que entender uma coisa da Trindade, gente, que Deus existe em três pessoas diferentes, né? E a questão do plano da salvação, Deus foi aquele que planejou, Jesus foi aquele que executou, e o Espírito Santo foi aquele que veio para selar
realmente, né? O Espírito Santo aponta para Jesus, é aquele que nos convence do pecado, aquele que cuida de nós, aquele que nos consola, aquele que nos ajuda, aquele que nos ensina o que precisa ser ensinado. Então, isso é algo muito lindo. E aí no 11 fala assim, ó, este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você quer ter a vida eterna, você precisa ter Jesus no seu coração. Você precisa crer, você precisa amar, você precisa obedecer. É isso que ele está falando. E aí, a partir do 13, ele começa aqui as observações finais, tá? E aí ele fala assim, ó, escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir ao seu irmão cometer pecado, se alguém ver o seu irmão cometer pecado que não leve à morte, ore por ele. Olha aí, você vê alguém pecando, esse pecado não vai levar à morte, ore por ele. É isso que ele está falando aqui, ore. Deus dará a vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se dá ora por este. Então ele está falando o quê? Para a gente estar orando. Há pecado que leva à morte. Não estou falando deste. Então se você vê o seu amigo, né, o seu irmão, pecar e esse pecado não leva à morte, ore por ele, porque existem alguns pecados que nos levam à morte, né? Tem um versículo que fala que o salário do pecado é a morte. Isso é algo muito interessante que a gente precisa, né? Estar sempre orando. E aí ele fala assim no 18. Aqueles sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasce de Deus o protege. O maligno não atinge. Quando nós estamos em Deus, o maligno não atinge. Ele até tenta nos atingir, nos atacar, atingir, né, a nossa vida, a nossa alma, a nossa cabeça, nossos pensamentos, mas ele não atinge. Sabemos que somos de Deus e que no mundo tudo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conhecemos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se, olha isso aqui interessante, gente, útil. Olha como ele termina a carta aqui, ó. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Às vezes nós temos ídolos, né, gente? Nós idolatramos, às vezes nem é um ídolo realmente, né? Mas às vezes nós idolatramos a nossa família, nosso filho, nosso pai, a nossa mãe, né? Então ele fala para nós nos guardarmos de ídolos. Lembrando que eles tinham, né, a questão da cultura grega e tudo mais. Então nós temos que guardar o nosso coração e ter a certeza da salvação. Se nós cremos, se nós amamos, se nós obedecemos ao Senhor, nós temos a salvação. Amém, gente? Me fala aí qual capítulo que você mais gostou de 1 João, né? Amanhã nós vamos para 2 João, que só tem um capítulo. Então me fala aí, o que você mais gostou? Qual foi o capítulo? Na minha opinião, gente, o capítulo que eu mais gostei foi o 4. O 4 foi excelente, eu amei o capítulo 4. Me fala aí qual que foi o capítulo que você mais amou, tá bom? Amanhã eu te espero. Parabéns, você que já leu mais um livro da Bíblia aqui junto comigo. Eu tô muito feliz por você. Você consegue, né? Jesus, ele nos ajuda e nos dá força para lermos a palavra dele, porque a palavra dele é o que nos fortalece e nos ajuda todos os dias. Fechado? Amanhã a gente se vê, gente. Vai ter panorama geral de 2 João e vai ter o capítulo, o vídeo do capítulo, que só existe um capítulo lá em 2 João, tá bom? Eu te espero amanhã, então. Um beijo no seu coração e a gente se vê. Tchau!